se nem você está mostrando interesse pelo que você está passando, pelo que você está dizendo. A emoção ela precisa estar presente em cada detalhe, na entonação de voz, na comunicação visual, no seu semblante, na pausa e no choro. Vou falar depois sobre pausa e choro, fiquem tranquilos. Tenha convicção de que está falando a verdade, interprete a sua verdade, transmita ela com a força e a importância que ela representa para você, mas mostre que ela representa essa importância toda para você. Mostre para o seu público que você está interessado. Em relação ao choro, muito bem usado aqui. Tão mais simbólico do que ganhar a presidência da República é a gente provar a quem quer que seja uma frase que eu disse em 1979, que ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. Ele finaliza o discurso dele, ele remete a uma lembrança da frase de 1900 e bolinha. Ele finaliza o discurso dele com o choro, emociona a plateia. Ele finalizou perfeito o discurso dele, porque ele emocionou, ele mostrou a emoção dele, ele passou essa emoção para os ouvintes, para os eleitores dele. Ter uma imagem bem construída e uma conduta pessoal exemplar. As pessoas devem ter uma opinião positiva em relação a você. É fácil? Não, no meio político não é fácil. É difícil. Porque se você fez, vão lembrar. Se você não fez, vão inventar. Então, não é fácil. Leve-se em conta a reputação construída ao longo de toda a vida. Nós precisamos ter consciência que nós nos comunicamos por uma série de predicados. Que predicados são esses? Eles constroem a imagem. Vestimenta, barba, cabelo, bigode, roupa, jeito de falar, os temas que você deve tratar, a maneira como você reage às perguntas, às agressões, como você responde determinado assunto e a conduta correta no trato com as pessoas antes de iniciar a sua apresentação. Isso mostra muito sobre você. Você chegar, cumprimentar, sorrir. Político tem que sorrir, tem que beijar, tem que pegar na mão e não usar o álcool em gel depois. Você acha que tá brincando? Tem candidato a prefeito, que eu ficava atrás dele e falava, tira essa mão do bolso, filha da puta. Porque se você pegar esse álcool em gel e o seu eleitor ver, aquele que você pegou a mão, ele já não vai mais votar em você. Simples assim. E ele era considerado, né, o do álcool em gel. E foto. Agora com celular. O povo tirando foto do álcool em gel saindo do bolso. Feio. Então, conversar com todo mundo, sorrir, cumprimentar quando você chegar. Você já vai cativando o público, você vai se soltando, você vai criando um laço com seus ouvintes. Uma imagem bem construída. A gente tem o antes e depois da nossa querida Dilma. Ela passou por botox, corte de cabelo, suavizou as rugas. Para quê? Para diminuir aquele ar austero, aquele ar bravo dela. Porque naquela época, eu vou falar disso lá na frente, mas naquela época, as pesquisas indicaram que a população pedia a imagem de uma mãe, de um pai. Depois eu vou explicar lá na frente o que mais foi feito com ela. Para ser suavizado essa imagem bruta que ela tinha. Então, foi em roupa, acessórios, etc. Pérola, tailleur, ela começou a usar. Ok, ela não sabia usar o Mecharp? Não, mas colocaram nela. Ok, tentaram. Mas era a imagem de mãe que estava sendo pedida pela população. Portanto, vestiram ela como mãe. Inclusive, as cirurgias plásticas. Deve-se ficar atento para transmitir informações que sedimentem a coerência das atitudes. É aquela história do que você faz e do que você fala. Tem que ter uma coerência, uma ligação entre essas duas coisinhas. Não é simplesmente você falar uma coisa e fazer outra. E isso guarda, isso grava. O povo grava mesmo o que vocês falam. Se alguém não lembrar de um desses, é impossível. Manda ver, são vários videozinhos seguidos. Quem é que vê isso? Pelotas é a cidade polo, né? Claro.
exportadora de viado. 320 mil habitantes. Quem lembra dessa? Tudo nulo. Que ele falou que era exportador de viado. Cidade Polo, exportador de viado. As outras são mais conhecidas. Vai. Quer que eu passe aqui? Você só dá o... Para que realmente aqueles que se locupetam da Previdência não se locupetem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Quem não lembra dessa também? Quem escutou agora o Dória falando e não remeteu ao Fernando Henrique? Quando o Dória falou que o PM era aposentado da reserva, era vagabundo. Vai. Opa, desculpa, vai. Pode clicar que tem um vídeo aí. Não. Aqui tem um vídeo aí. Tá preto, mas tem um vídeo. A tela tá preta, mas tem um vídeo. Clica mais pra cima com o mouse mais no meio da tela. Aí, clica aí. Eu falei. O que fazer com um camarada? Esse é inesquecível, vai. Estuprou uma moça e matou. Até quem nasceu ontem sabe desse. Só estupra, mas não mata. Beleza? Mata a vontade sexual, estupra, mas não mata. Ele falou isso. Tem o da Dilma. Vai mais pra cima com o mouse. Vai mais pra cima com o mouse. Aí, faz ele aparecer na tela que ele vai. Naquela época até era considerado assim um pouco avançado e muito subversivo discutir filme. Você imagina a discussão que saía quando você discutia Vidas Secas. Porque em Vidas Secas, né, tá retratado todo o problema da miséria, da pobreza, da saída, né, das pessoas do Nordeste para o Brasil. Oi! Nordeste é fora do Brasil, gente? Alguém lembrava dessa? Tô aqui para lembrar. Vai. Essa é clássica também. A senhora daria algum conselho para o turista brasileiro que, quando pensa em viajar, morre de vontade, mas pensa também que vai ter um grande transtorno nos aeroportos? Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os Oh, delícia! Essa também é clássica, quem não lembra dessa, né? Essa do Maluf são as mais... Ou seja, todo mundo lembra dessas asneiras que foram faladas um dia por esses nossos políticos. Isso ficou guardado, isso ficou gravado. Então, sempre tomar muito cuidado com o que falam. Tudo fica gravado, ainda mais hoje, na era da internet, com os smartphones. Tudo gravado, fotografado. Ter conhecimento. Os ouvintes só vão confiar em vocês se vocês constatarem, quando estiverem passando a mensagem, que realmente dominam aquele assunto, que realmente entendem daquilo. Você sempre precisa ter mais informação do que você precisa transmitir. Por quê? Porque vai te dar segurança. Você vai se sentir muito mais seguro se você souber mais do que você precisa. Ah, como assim, Carla? Assim, você é candidato a vereador. Tem alguém candidato a vereador aqui? Pré-candidato. A gente não pode falar candidato ainda. Pré, que não tem bastante. Tudo São Paulo? São Paulo? Candidatos a vereadores. Quando vocês vão fazer participar do comício lá, no bairro, reunião domiciliar, todas aquelas porra toda que a gente é obrigado a fazer. Então, aquela sola de sapato que a gente tem que gastar? Então, quando a gente chega no bairro, a Mariazinha tá lá na casa da Antônia. Você tá na casa da Antônia, fazendo uma visita domiciliar. Você chega lá, só que a Mariazinha mora na rua de trás. Não, mora 3 ruas da casa da Antônia. Aí ela chega lá, e na minha rua, você vai fazer o quê? Você não ia passar naquela rua. Mas você vai falar assim, a sua rua ela tem um buraco. Ela tá faltando saneamento básico. Eu tenho um projeto para fazer isso e isso na sua rua. Pronto, você ganhou o voto. Não precisa nem passar na casa dela mais. Por quê? Porque você se informou. Quem que é assessor aí mesmo? Então, sabe quem vai fazer isso, né? Essa pesquisa toda, colocar para eles. Vocês, né? Você sabe, tá fudido, né? Sabe, né? Beleza. Os assessores têm que deixar vocês muito bem informados. Vocês estão indo no bairro X, eles têm que destrinchar o bairro X, te mostrar todos os problemas daquele bairro para você ir seguro. O que isso tem a ver com oratória? Tudo! Vai te dar segurança. Segurança na hora de falar sobre os problemas, você vai ganhar voto, você vai ganhar o seu eleitor com isso. Porque você vai estar mostrando para ele que você se importou a ponto de pesquisar sobre a rua dele. Nossa, eu tô me sentindo importante. E eles se sentem. Ah, é idiota isso. É pra caralho, mas é.
Eles se sentem importantes, vocês precisam valorizar. Lembra, voto é emoção. Valorizem o eleitor de vocês. Então, tenham conhecimento sobre o que vocês vão tratar. Fique sempre atento aos fatos que acontecem no mundo inteiro. Por quê? Você pode usar como exemplo, você pode fazer uma analogia. Ah, aconteceu isso, aquele governante de lá fez assim e assim, quero fazer igual a ele. Um exemplo. Você pode dizer isso. Então, estude bastante. Não vocês, né? Vocês. Estudem bastante para passar para eles. Porque o trabalho deles é ganhar voto. Tá? Esse é o trabalho de vocês. Eles não têm que fazer isso. Eles não têm que ter dor de cabeça. Então, fica tranquilo. Estou limpando a barra de vocês. Vocês estudem, passem para eles. O quê? Os problemas do local onde eles estão indo visitar. Coisas semelhantes que aconteceram em outros locais. Que eles possam ligar a solução que foi dada lá as propostas de solução que eles têm para dar aqui. Tá? Esse é o conhecimento. Sempre demonstrando consistência do conhecimento usando pesquisas, estatísticas, exemplos fiéis. Cuidado com números. Tem um videozinho da nossa amiga aí? Tem. Número é com ela mesma. Já vou mostrar. A forma convicta de se expressar, a segurança como vocês constroem um raciocínio, a maneira correta como você elabora as frases, conjuga verbos, isso tudo te projeta numa imagem positiva e confiante. Falar de maneira correta, tentar... Tem uma travinha na língua, tenta trabalhar aquilo, sempre sem atrapalhar a naturalidade. Vamos lá para os números. Não é 30% dos recursos da exploração. Né? É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Então, gente, não é 30%, tá? É 7,5%, mas é 30% de 30%. Por que tomar cuidado com pesquisas, com estatísticas, com números? Tenha certeza do que você está falando, porque isso daí ficou inesquecível. Não é... Quieta! Falou demais. Hã? Tem vários, tem vários. Fala, Gilmar. O que aconteceu? Ali, ó. Claro, ali, ó. Som. O mais engraçado é que se você, eu já fiz essa conta, ela não está errada. 30% de 30% e 30% de 25%. Se você fizer a conta, vai dar os tais 7, fica entre 7,5 e 10 e 12. O problema é, as pessoas não entendem isso, não é? É fórmula matemática. O que eu acho é o seguinte, eu sou advogada. Tem que ser mais sintética, né? Mais objetiva, então, porque números... a conta não está errada. Uma salva de palmas pro nosso amigo que fez as contas, gente, porque, olha, eu acho isso uma puta de uma sacanagem. Eu sou advogada, não entendo porra nenhuma de números. O máximo que eu sei fazer é um cálculo de pena ali, cálculo de prescrição de pena, e olhe lá. Então, assim, pro cara fazer as coisas... Eu não sabia que dava certo. Boa. Nunca! Porque o que está acontecendo ali? Ela está falando... De 30, exatamente. O que aconteceu aí? Ela falou de forma, ela passou a mensagem de forma que o público não entendeu. Né? O povo não entendeu. A gente tem, claro, os estatísticos, economistas, contabilistas, que eles entenderam. Eu não entendi nada. Sou obrigada também, né? Então, o que aconteceu? É aquela história. Ela foi lá para dar essa entrevista, falou. Tudo bem, ela falou coisa correta? Tudo bem, a conta deu certo lá, legal. Mas o que aconteceu ali? Ela não passou a informação dela. Ela simplesmente foi lá e jogou. Sabe aquela história de eu entrar no campo para cumprir tabela? Ela não foi fazer o trabalho dela, ela simplesmente falou. Então, assim, precisava ter tido uma orientação ali atrás, os assessores terem trabalhado, a maneira como ela ia falar, e ela ia passar essa informação. Se ela tivesse passado de uma maneira correta, ela não estava aqui servindo de chacota na minha aula. Pesquisar sempre a situação econômica daquele bairro que você está indo visitar. Saber quais são as necessidades, os anseios deles. O que eles estão esperando de vocês. As ideologias deles, para você não se tomar um pé na bunda assim que você for lá bater na porta, falando, aqui não. Você é PSL? Não. Você é PT? Não. Saber aonde você está pisando.
E qual é a participação social deles? Conhecer o seu eleitorado e o seu ambiente eleitoral. Sempre com mais conhecimento, você vai ter mais segurança e nunca vai ser pego desprevenido. A preparação remota, ler sempre jornais, revistas e livros, conversar com as pessoas, com qualquer um, não, com quem entenda do que você precisa saber. Ouvir, pensar e refletir, participar sempre de debates, levantar a mão, perguntar, questionar, para você poder se informar, tire todas as suas dúvidas. E a preparação imediata é aquela pré-visita, pré-comício, pré-apresentação, estou pedindo seu voto. Definir qual é o objetivo, o que você quer com o seu discurso. Qual é o seu objetivo em estar ali? É ganhar o voto? Legal, como é que você vai fazer para ganhar o voto? O seu objetivo está ali, está implícito ali. Ah, meu objetivo é passar para ele isso, isso, isso. Então, vamos traçar, organizando as ideias com sequência lógica de começo, meio e fim. Quem quiser tirar foto desse daí, pode aproveitar, mas depois vou mandar tudo por e-mail, como eu já falei. No começo, você cumprimenta, anuncia o novo, o que aconteceu, o que você está fazendo ali. Ah, o que aconteceu? Tem um buraco gigantesco na rua X. O que você está fazendo ali? Eu estou aqui para conversar com vocês, ver o que vocês precisam, além daquele buraco, porque ali eu já tenho a proposta assim, assim, assado. Comente, chame para a ação que já foi realizada, ou para algum companheiro, ou algum partidário, alguém que já está trabalhando. No meio, você analisa aquela situação, faz uma ligação política de um fato com as suas causas e as suas consequências, apresenta e defende a sua ideia nova. Você foi lá, deu o exemplo de quem já está fazendo, você trouxe ele, mas aí você foi e inseriu a sua, você se apresentou, você mostrou que você não está ali dependendo de alguém, você também tem suas ideias, você também tem suas resoluções de problemas. No final, você chama para ação, repete a sua proposta, para ser bem gravada, faça a síntese da proposta, argumente, puxe para cima para finalizar. A gente fala puxa para cima ou puxa para baixo, tanto que ó, ali eu coloquei, dá a ideia que vai finalizar, levantar ou baixar a voz. Eu não gosto que baixe a voz. Ah, é na oratória. Tá, na oratória geral, a gente está falando de política. Levanta, traz para cima. O que eu falei? Voto é emoção. Se você leva para baixo, o povo vai junto. Se você leva para cima, o povo sobe junto com você, o povo se emociona junto com você e te ovaciona. E aí você finaliza. Aqui a gente tem uma coisa assim de sequência lógica, uma beleza, um exemplo bonito. Tem. Não tinha bingo lacrado, agora tem. Não tinha quebrada cultural, agora tem. Não tinha a Prova São Paulo, agora tem. Não tinha o Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural que demos uma homenagem à nossa querida ex-primeira-dama Ruth Cardoso essa semana. Não tinha posto de gasolina fajuta vendendo gasolina agora. Saiu do roteiro, se perdeu. Não tinha posto de gasolina fajuta vendendo. Ele estava no agora tem. Ele saiu do roteiro para tentar dar uma floreada, se perdeu. Vendendo gasolina agora está fechado. Não tinha clube escola, agora tem. Tinha conhecimento do que estava falando? Esportiva, agora não. Tem. Não só tinha lembro. Nota fiscal eletrônica, agora tem. Não tinha rodízio de caminhão, agora tem. Não tinha caça-níqueis fechados, agora tem. Não tinha proibição de comércio irregular, agora tem. Enfim, são tantas coisas que fizeram o ex-governador definir pela nossa candidatura. É uma gestão melhor e será uma gestão melhor. Para a candidata Marta Suplicy. Volto a solicitar à plateia que não prejudique o nosso debate com manifestações. Por favor. Agora também tem prefeito que não sabe nem dizer o que fez, né? Tem que ler. Também notei. Bom, eu quero dizer para vocês que nós vamos, no transporte dessa cidade, fazer alguma coisa para valer. Quando eu era ministra do Turismo, eu levei para o presidente Lula um plano de ação para todas as capitais que iam ser Copa do Mundo em 1914. Levei para o presidente Lula um plano de ação todas as capitais que iam ser Copa do Mundo em 1914. Se você fizer as contas, não teve Copa do Mundo nesse ano. O que aconteceu aí? Vamos voltar, vamos analisar primeiro o Kassab, depois a gente fala da Marta. Primeiro, assessores, não sejam assessores de agora tem. Assessores agora tem. Por quê? Eles passaram um roteiro ali carimbado.
Ninguém sentou com ele antes. Gente, é 5 minutos antes dele entrar. Cheguei a falar, você vai falar sobre isso, isso. Pode falar. Não tem problema não. Volta no raciocínio. É que está sendo gravado, é verdade. Mas a campanha, a pré-campanha do Kassab toda foi baseado no Agora Tem. Tinha uma programação de rádio da prefeitura, eu não lembro exatamente, mas era baseada nas coisas que ele começou criando. Então, estava toda estruturada nisso. Estava. Mas você percebeu como isso ficou... O que aconteceu ali? Ele fala agora tem... Ele fala uma coisa que fez, agora tem. Fez, agora tem. Você prestou atenção no que ele fez ou no agora tem? Agora tem. Alguém lembrou as propostas? Os feitos? Ele chamou a atenção. É a mesma coisa do tique. Quando você fala né no final da frase, o que acontece? Você começa a contar quantos nés a pessoa está falando. Eu repeti de ano por causa disso. O professor só falava né no final da sala, eu não entendia nada da matéria dele, mas eu sabia quantos nés ele falava por semana, por mês e por semestre. Se tivesse isso na prova, eu ia passar. Por quê? Porque é o que chama a atenção, é igual o tique. Ele desvia a nossa atenção. Então, agora tem do Kassab aí, aconteceu isso. Mas o que mais me desvia a atenção é o fato dele estar lendo. Porque me passa a falta de naturalidade. E falta de preparo. Para um cara que já era prefeito, com a estrutura que ele tinha de assessoria, precisar ficar lendo, ele deveria saber o que ele fez, pelo menos. Ou algumas coisas. Tudo o que ele fez, ele precisou ler. Nenhum, assim, aquela desviada de olhar para dar aquele pose de confiança. Você está com papel, você está lendo? Ok, dá aquela olhada, volta, termina de falar. Mas nem aquela pose de confiança ele não fez. Também teve isso. Olho no olho, exatamente. Então é que ele vai no automático, aí quando ele vai falar da gasolina adulterada, ele quase fala. Não tinha, agora tem. É. Era um negócio negativo. Que não pode ser falado. O negócio negativo. É. Então, o que precisava? Precisava ter sentado com ele, falado, enumerado. É coisa de 10 minutos antes. É a preparação imediata que o assessor deveria ter ter feito. Foi muito mal feita essa preparação imediata dele. Aliás, não é só imediata, né? Como eu disse, ele era o prefeito. Vamos combinar. O cara não sabia o que ele fez. A Marta, ela tentou, né? Vim toda de pavão, de pombo, né? Com o peito estufado. Aí me manda uma asneira daquela. Que desnecessário, né? Não preciso nem comentar, vai. Confiança. Quem tem medo aqui de falar em público? Ah, vai. Não, tem que tirar até o microfone para falar uma coisa dessa. Quem tem medo de falar em público? Mandei despachar o braço. Você tem também, amiga? Oxê, advogada tem medo de falar em público. Cadê o microfone lá? Aquele microfone lá, ó, é perigoso. Um microfone vermelho desse tamanho, parece a maçã do amor, né? Quem tem medo de falar em público, olha aquele microfone ali, chega, assusta. Fala, Jesus, tem que encarar um negócio desse. Como é que a gente converte o medo de falar em público em algo favorável para nós? Entendendo que o medo não é de falar em público. O medo é de errar em público. Nós temos medo é de passar vergonha. É de falar... merda. Eu vou começar a tirar o microfone quando eu falar as coisas. Por quê? Porque a gente não sabe de onde vem o nosso medo. O que aconteceu para a gente ficar com aquele medo? Nós precisamos identificar esses sintomas, vencer, combater as causas, e aí a gente desenvolve o autoconhecimento. O maior medo do ser humano é morrer? Não, é falar em público. Isso tem pesquisas. De onde vêm os seus medos? Quais são as causas? É falta do conhecimento sobre o assunto? Se for esse um dos medos desse pessoal aí que levantou a mão, volta lá atrás. Lembra do que eu falei agora há pouco? Estuda um pouco mais. Vai sabendo um pouco mais do que você precisa. Você vai se sentir mais seguro. É falta de prática ou experiência de falar em público? É, amiga. Levanta a mão, pergunta. Na sala de aula, você tem dúvida? Dá raiva. Sempre tem aquele colega, filha da puta, que quando você quer fazer uma questão, você fala, nossa, que idiota essa pergunta que eu quero fazer. Aí vem o desgraçado, faz a pergunta, o professor, nossa, que pergunta maravilhosa. Filha da puta, eu vou te matar. Não dá raiva? Na faculdade de Direito é básico isso, você sempre quer matar, porque sempre tem um puxa-saco ali, né?
Por que você não perguntou? Por que você não levantou a mão? Ah, porque eu tive medo de ser uma pergunta idiota. Não interessa. Se você não levantar a mão e não perguntar, você não vai combater o seu medo. E aí? Você ali, todo medroso, levantou a mão, perguntou, o professor chegou para você e falou, pô, que pergunta boa, ótimo. Sabe o que ia acontecer com você? Você ia se sentir mais seguro. Ali você ia estar destravando um pouco o seu medo. Esses exercícios diários é que vai destravar o medo. Ai, Carla, mas você fala de maneira tão tranquila. É. Eu parei na prova oral da Polícia Civil de São Paulo. Deu um branco da cor... Não, esse teto tá meio cinza. Da cor dessa parede. Meu pai, todo mundo sabe, ou a maioria que sabe, quem ele é. Então, assim, TV. Carlos Manhanelli. Depois você vê. TV. Ele vive na TV. Foto, jornal. Eu juro, eu tenho uma foto na parede da sala da casa dos meus pais que eu tenho a minha mão na foto. Eu tô atrás da minha mãe. Eu tinha horror a falar em público. Eu tinha pavor de falar em público. No meu TCC da faculdade, eu chorava igual uma louca. De medo, de desespero. Eu tremia, eu babava, eu tinha ataque epilético. Tudo que vocês podem imaginar. Eu não conseguia falar em público. Ai, como, Carla? Você está aqui na nossa frente, me ensinando para a gente? Pois é. Treinos diários. Prestar atenção como eu falava no meu dia a dia. Eu comecei a levantar a mão para perguntar. Eu comecei a me analisar, ir para o espelho. Nossa, que ridículo. Você falava na frente do espelho? Falava. Eu estou passando vergonha para quem? Com a porta fechada, trancada no banheiro? Para ninguém. Ai, mas ele tem vergonha. Do box? Do vaso sanitário? Fecha a porra da porta e vai lá no espelho. Faz o discurso para você mesmo. Se grava, se filma. Hã? Você fez bastante isso? Muito bem. Porque as pessoas têm vergonha de fazer isso. Mas eu quero entender, vergonha do quê? Boa. Melhorou muito. Na segurança melhora. É disso que eu estou falando. Os sintomas do medo. Voz trêmula e hesitante. As palavras saem truncadas ou muito rápidas. E aí você não consegue passar sua mensagem porque ninguém vai te entender. Os movimentos dos braços e das pernas descontrolados. Você começa a fazer movimentos. Você começa a andar de maneira... Porque você fica nervoso. E nem você está prestando atenção que você tá se mexendo daquele jeito, igual um louco. Um louco desvairado andando. Sim, tem gente que fala desse jeito. Porque perde o controle. Como é que a gente vence os medos? Analise as causas. Aquelas lá que a gente falou. Transforme o nervosismo em energia positiva para dar emoção à fala. Está nervoso? Respira. Começa a visualizar o que você tem de qualidade. Igual eu falei, político sorri. Ai, Carla, mas eu não tenho acidente aqui. O pivô central esquerdo. Não é time de futebol, não, filho. Sorri, vai por mim. É dente. Ai, mas eu não tenho, eu tenho vergonha. E daí? Sorria para o seu eleitor. O eleitor quer sua simpatia, não quer seu dente. Eleve a sua autoestima. Como eu disse agora, enfatize seus pontos positivos. Ai, não tenho dente, mas seu sorriso é bonito. O formato que fica o seu rosto. Ai, mas é que eu falo meio baixo, mas a sua voz é boa. A sua dicção é legal. Ah, mas eu falo baixo. Foda-se que você fala baixo. A sua dicção é boa. Não, mas eu falo baixo. Esquece que você fala baixo. A sua dicção é boa. Por que outra pessoa tem que ficar falando isso para você? Vocês têm que falar isso para vocês mesmos. Vocês têm que se colocar para cima. Sabe aquela história? Quando você foca na merda, a merda cresce? É a mesma coisa. Quando vocês focam no medo de vocês, nos defeitos de vocês, esse defeito cresce. Aquilo ali se torna uma bola de neve gigante na sua cabeça. Uma bigorna no seu pescoço. E não é tudo isso. É o que eu disse. Às vezes a pessoa, ai, porque eu não tenho dente. Tudo bem, mas o seu sorriso é lindo. Ai, mas a minha voz é baixa. Tudo bem, mas você tem uma ótima dicção. Você fala muito bem. Então, preste atenção no que você tem de bom, nas suas qualidades. E toda vez que vier aquele pensamento de, ai, mas eu sou tímido. Ai, mas minha voz é baixa. Não, minha voz é baixa, mas... No primeiro dia, você vai voltar para a voz baixa. Segundo dia também. Terceiro dia, eu estou começando a me convencer. Vocês convencem. Vai por mim, funciona.
É um exercício diário. Todo dia você trabalhando as suas qualidades. O que você tem de bom. Exercício de relaxamento. Aqueles exercícios de fonoaudiólogo. Parece um retardado? Então, é isso que eu tô falando. Ai, mas é tão besta, eu tenho vergonha. Faz na porra do espelho do banheiro. Não vai ter de quem passar vergonha. Fechou? Quem que tinha medo mesmo aqui de falar em público? Vai fazer isso? Sério que vocês vão pedir voto não me respondendo? Quem tem medo de falar em público, levanta a mão agora. Gilmar, abaixa essa mão. Tá. Vocês vão fazer isso quando chegar em casa? Começar a prestar atenção em vocês mesmos, se olhar no espelho? Vão porra nenhuma, né? Mas tudo bem. Vocês não têm coragem de levantar a mão. Como é que vocês vão chegar e falar assim, oi, tudo bom? Eu sou a Carla Manhanelli, pré-candidata a vereadora pela cidade de São Paulo. Vota em mim? Tem coragem? Você que levantou a mão, tem coragem? Fazer isso que eu fiz? Tem? Aqui, né, com a gente. Na rua, com o eleitor. É isso que vocês vão precisar fazer. Entendeu? Chegar no seu eleitor e ter a coragem de falar, olha, minha proposta é essa, essa e essa. Ah, mas o eleitor está passando rápido, ele não quer te ouvir. Você precisa conquistar ele. Você precisa passar a sua proposta. Então, ele precisa te ouvir. Então, você precisa conquistar ele. E se você chegar lá, oi, tudo bom? Então, eu sou a Carla. Ai, tudo bem. Ai, desculpa. Desculpa por existir, né, filha? Você quer ser político? Você quer pedir voto? Desse jeito? Não tem como. Então, faça os exercícios, eleve sua autoestima, respire bastante, vá tranquilo para falar com o eleitor e pedir o seu voto. Sempre você inicia a conversa, o discurso, seja lá o que for, com a voz mais baixa e com a velocidade mais lenta. E aí você vai progredindo. Isso ajuda também. Se você já começar naquele pico, você já vai ficar nervoso logo no começo. Se você começar mais baixo, isso vai te dar calma. Estude o assunto com profundidade. É uma das coisas que eu bato muito, porque dá muita segurança. Estudar as características do público e as formas adequadas de tratá-lo. Forma adequada de tratá-lo? O que você está falando? Estou falando do seguinte. Estou falando de um candidato a prefeito de Caraguatatuba. Cara super simples. Falava de uma maneira super simples. E ele tentou ir em um bairro simples, lá de Caraguá, e falar, olha, aqui, vou colocar aquele saneamento básico. Sabe o saneamento básico? Todo mundo assim, cri, cri, cri. Aí chegou para ele e falou, ó, fala do seu jeito. Mesmo? Fala do seu jeito. Você está falando com um público que vai te entender. Ele era bem simples, ele estava falando com um público simples. Ele chegou lá e falou, ó, galera, é o seguinte, que eu vou colocar o cocô no cano, sabe aquele cano lá que passa o cocô? Eu vou colocar o cocô dentro do cano aqui para vocês. Aê, cocô no cano! Cocô no cano! Ele se fez entender, ele identificou a maneira como os seus eleitores iriam entender ele. Não, o assessor identificou. A gente tem que prestar atenção em tudo. A gente trabalha mais, não tem problema. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes. O público que está sendo. Então, identifique o público e as formas corretas de tratá-los e de falar com eles. Aproveitar as oportunidades para falar, como eu falei. Analise sempre se as críticas recebidas procedem. Senta, conversa com o seu assessor, debate sobre isso. Realmente, eu preciso melhorar nisso? Eu preciso falar assim? Eu preciso fazer assado? Sim, por quê? Porque o seu assessor está te vendo. Não fica com essa de seu ego de político lá em cima. Não estou dizendo que vocês têm, mas a gente sabe que muitos têm, que não aceitam quando o assessor ou alguém chega para ele e fala, olha, você está errado nisso. Então, vocês todos que são pré ou pretendem ser candidatos, por favor, escutem os assessores. Eles estão te enxergando de fora. Vocês não estão vendo a maneira que vocês estão falando ou tratando, ou discutindo, ou respondendo uma agressão. Os seus assessores estão. Eles estão ali para isso, inclusive, para trabalhar a sua imagem. Aproveitar as oportunidades para falar, conhecer o local e a aparelhagem antes das representações. Vai que dá uma zica. Saiba lá como é que funciona, se está tudo certo, se está tudo ok. Quem? Você? Não, eles. Manter contato com os ouvintes antes da sua apresentação. Aquela história, chegar, cumprimentar, sorrir, dar um beijo.
Você olha alguns deputados mais queridos do estado de São Paulo, ele chega, abraça, beija, não interessa quem é. Chegou, tá beijando. Hã? Opa! Nossa, você ganha o voto da família inteira. Da mãe, do pai, da tia, da madrinha, do padrinho, do padre que batizou ele, todo mundo. Você ganha voto de todo mundo. Posso fazer um adendo? Até 2. Nessa questão de analisar se as críticas recebidas procedem ou... Carlos Nasmanhã, publicitário. Fazendo um adendo nessa questão de analisar se as críticas recebidas procedem, analisar também se os elogios procedem. Boa. Porque puxa-saco é o que mais tem. Todo mundo para bater nas suas costas é o que mais vai ter. Você dá razão para você, falar que tá tudo certo, sendo que você tá todo ferrado na pesquisa, a população não tá a favor de você, mas o assessor ou... A liderança. A liderança vai sempre puxar o saco para você. Se vier da liderança, já põe 2 pés para trás, né? Já vem, ai, nossa, você é foda, você é... Nossa, você vai o corpo inteiro para trás. Aí você chega pro assessor, ai, puxa saco, tá bom. É isso aí. São os chega pros aspones, exatamente. Porque elogio, aí você ganha o elogio, eles não vão nem perguntar se é verdade, se procede, se não procede. Porque o ego, às vezes, é tão inflado que eles não querem saber. Ah, gente, desculpa, eu não estou falando de vocês, eu não conheço vocês, mas eu estou exemplificando que existem muitos políticos, eu estou vendo todo mundo balançar a cabeça que sim. Então, vocês estão concordando comigo. Que o ego realmente é inflado. Então, assim, chegou o elogio? Sim. Assim como as críticas, analise. Analise bem. E vai conversar com o seu assessor, porque é ele que está ali do seu lado. É ele que está vendo a sua imagem, é ele que está trabalhando isso. Ele também depende disso. Então, ele quer o seu bem. Se ele falar não, se ele falar alguma coisa que você não queira ouvir, absorva. Porque ele pode estar muito certo. Na maioria das vezes está. Desenvolver o autoconhecimento. Bom, não preciso repetir, né? Espelho, gravador, câmera. Pede para um amigo filmar. Ah, você está lá no almoço, no jantar, num bar. Não, no bar não, né? Só se você não beber, porque aí você bebe e não dá muito certo a análise. Mas aí, pede para o seu amigo filmar sem você perceber. Por quê? Porque se você chegar assim para o seu amigo e falar, ó, me filma agora que eu vou falar tal coisa. Você vai estar preparado, você vai se condicionar a falar de uma outra forma naquele momento. Então, pede para o seu amigo te gravar, sem você saber que está sendo gravado, para você analisar depois. Sempre análise de um amigo assessor. A confiança é saber a resposta certa. Como eu disse, sempre saber mais. Você vai estar tranquilo, com segurança, e vai saber o que responder. Tem tempo ainda, né? O coffee? Pro intervalo? Ele falou 11 horas, né? Tem tempo. Necessidades básicas para uma boa oratória. Ter uma boa voz, um vocabulário vasto, expressão corporal de maneira correta e a sua aparência. A voz, ela identifica o que ocorre em nosso interior. Tudo o que a gente está sentindo é passado pela voz. Então é o seguinte, você está triste? Sua voz vai mostrar para todo mundo que você está triste. Você está feliz? A mesma coisa. Você está empolgado? Também. O público vai perceber se você estiver nervoso, se você dá aquela hesitada. Itens essenciais para que temos uma boa voz na hora de pronunciar, na hora de falar. Respirar. Respirar como? Respirar com diafragma. O que eu apertei? Aqui. Aqui, ó, com esta região, ela dá mais tranquilidade. Essa é a respiração correta. Você fica mais tranquilo, você fica mais sereno, a sua voz sai mais leve. Não é? Olha lá. Exatamente. Ele, como músico, o que ele falou? Que precisa respirar, inspirar e expirar com o diafragma,
Tem gente que vai para o palco, vai cantar, não respira direito, a voz não sai legal. É exatamente isso. É a mesma coisa. A voz sai mais suave, ela sai sem rusgas, ela sai sem nenhum problema. A pronúncia. Pronunciar com calma, pronunciar bem. Volume e velocidade. E a alternância entre o volume e a velocidade. Isso a gente também usa para chamar a atenção de algumas coisas. Estou falando sobre um assunto, eu preciso chamar a atenção sobre algo dentro daquele assunto. Eu falo mais alto, mais devagar. Dar ênfase nas palavras. Só falar com um pouco mais de ênfase, alguma coisa que você considere mais importante, da mesma forma que o volume e a velocidade. E usar a pausa. A respiração. É o que eu falei, a respiração correta na região abdominal, pelo diafragma, o ar para dentro, barriga para fora. Ai, eu não gosto. Mulher não gosta, né? Vai no banheiro também, não tem problema. Vai pro banheiro e faz lá. Tu faz tudo dentro do banheiro. Vai pro banheiro, vai no banheiro. Não dá nada, não. Ai, mas meu marido tá do outro lado. Manda ele pra puta que pariu. Tira seu marido da casa. Sabe por que ele tem que ficar bem do lado da porta do banheiro enquanto você faz seus exercícios de oratória? Seus exercícios de respiração. Você olhar no espelho e falar, oi, bom dia. Vocês não fazem isso, não? De manhã, todo dia? Acordar e falar, oi, eu sou linda, bom dia, gostosa, gata. Vocês não fazem? Gente, isso melhora a autoestima, que é uma coisa. Você começa seu dia bem. Isso te dá segurança. Você faz? Não. Você está perdendo uma arma poderosíssima para trabalhar. Você faz? Por isso que é linda desse jeito, olha aí. Tá vendo? Segura. Você passa o dia todo seguro. Quando você tiver que enfrentar qualquer tipo de situação, mas só isso vai me dar segurança? Só isso? Você está se encarando no espelho. Brincar com você mesmo. Assistir desenho, imitar os personagens. Exatamente. Você imitava o Pica-Pau? Você imitou o Pica-Pau descendo a cachoeira? Imitou também? Eu não tô sabendo fazer esse exercício. O da... Ar para dentro, barriga, como que é isso? Você não sabe? Você tem medo de falar em público, né? Vem aqui, então. Adoro quando alguém faz isso. É que você não tem barriga, né? Exercício. Barriga para fora? Barriga para fora, não é barriga para dentro. Barriga para dentro a gente fica assim. Você está falando, você não está nem respirando direito. Presta atenção na sua respiração. Ele está aqui empurrando a barriga para fora. Você inspira. A dele ajuda, porque ele já tem uma predisposição. Mas não solta com tudo. Olha como ele está fazendo. Sensacional. Eu vou com barriga pra fora, não tava conseguindo. É porque é o diafragma que faz isso. Põe a mão aqui que você percebe. Não dá uma calma? Todo mundo levanta, vamos todo mundo fazer. Todo mundo de pé, todo mundo vamos fazer exercício. Estou feliz que eu consegui fazer o quê? O ar para dentro, barriga para fora. Ar para dentro, barriga para fora. Vem o músico aqui, vem você também. Gilmar tá aqui, já fica. Qual que é seu nome? Gilmar. Já tem Gilmar para todo mundo aqui. Vem aqui, Gilmar. Gilmar 1, Gilmar 2. Double D. Eu, né? Marcos. Eu não perguntei seu nome, porque era que eu falei que eu chamei ele de músico. Você já estava do meu lado. Eu não achei legal chamar ele. O músico, vem cá. É por isso que eu perguntei. Prestem atenção neles. Gilmar também. Faz direitinho. Põe a mão no estômago. Postura. Todo mundo postura. Como é que é a postura? Dá aquela jogadinha do ombro para trás. Solta. Boa. Coloca a mão aqui. Vocês vão sentir a sua barriga sendo empurrada para fora. Inspira devagar. Agora solta devagar. Mais umas 2 vezes. Quem fez direitinho aí? Tá se sentindo mais leve? Não?
Eu também. Isso aí a gente vai com a balança, não tem jeito. Esse peso aí. Pode sentar, gente. Gilmar, obrigada. Marcos, muito obrigada. Depois eu vou passar no grupo a professora Isabel, de fonoaudióloga. Fonoaudiólogo. Quem tem problema grave com voz, grave com respiração, ele vai mandar no grupo também uma professora, mas podem procurar outros. Fonoaudiólogo ajuda muito. Agora, sério, quem fez direitinho aí, se sentiu mais leve? Sem o nosso peso corporal normal. Mas é uma leveza que dá, é uma sensação de tranquilidade. Isso vocês podem usar, além de usar para trabalhar a voz antes de vocês, de uma apresentação, num comício, ou de entrar na casa do seu eleitor para pedir o seu voto. Antes desse trabalho que você vai fazer, você também pode usar esta respiração para se acalmar. Quando você está muito nervoso, faz isso. Isso dá uma relaxada no corpo, além de relaxar a voz. Muito obrigada pela participação de todos no exercício. Tem muita gente que não levanta. Tem gente que não fica todo acanhado, não sei o quê. Óbvio que é esse que eu puxo e vou para frente. Bem legal. A pronúncia. Pronunciar bem as palavras. Boa compreensão e o aumento da credibilidade. As pessoas vão te entender melhor e vão confiar mais. Por quê? Vão perceber que você, olha, sabe falar legal, fala bem, estudou o assunto. Às vezes tem alguma palavra difícil, alguma coisa mais complicada sobre aquele assunto, às vezes é um assunto mais técnico que vocês precisam passar. Se você souber falar aquela palavra de uma maneira melhor, uma maneira correta, vai te dar credibilidade. A dicção defeituosa, ela causa desatenção nos ouvintes. Causa o mesmo efeito dos tiques. A gente vai prestar atenção na dicção defeituosa, naquele errinho que ele está cometendo. A mesma coisa do agora tem. Agora tem, né? Verificar quais são as incorreções e trabalhar para corrigi-las. Como? Com um obstáculo na boca. Vou colocar o dedo mesmo. Você coloca o dedo e começa a falar. Claro que eu estou falando, todo mundo está me entendendo, porque eu faço isso há 12 anos em todas as aulas. O dedo é mais grosso, mas uma caneta, geralmente, a gente também pode usar. Teve candidato que quebrou o dente, que apertou com vontade a caneta. Esse exercício é ótimo para arrumar aquele R, aquele S, aquela coisinha que está errado na sua pronúncia. Esse exercício ajuda muito. Sempre tomando cuidado para não atrapalhar a naturalidade da sua fala, a sua maneira de falar no dia a dia. O volume. Adapte o volume a cada tipo de ambiente. Reunião com assessores, reuniões domiciliares, comício, reunião partidária. Você tem que falar com mais firmeza, mais alto, com mais vontade. Na reunião domiciliar, você não vai ficar falando com vontade, com firmeza, naquele volume alto, dentro da casa da tiazinha que está lá te servindo café. Toda, ai, quer um bolinho? Quero. Não, pô. Fala direito com a mulher. Fica gritando na casa dos outros. Falta de educação. Então, saber o volume para cada tipo de ambiente. A voz baixa gera desinteresse e desatenção. Por isso que eu já pedi desculpa antes, esse último detalhe ali, ó. Por isso que eu falei logo no começo. Quem está perto das caixas de som já me desculpa. Porque eu falo alto, com o microfone piora um pouco. Irrita as pessoas. Eu sei que deve ter gente que está perto da caixa de som que deve estar com vontade de me socar uma hora dessa. Até 1h vai me socar. Por quê? Porque irrita. Sabe? Dói o ouvido, cansa. Cansa a nossa cabeça se você fala muito alto no ouvido da pessoa. A fala rápida e a dicção deficiente afeta o entendimento. A lenta e pausada causa tédio. Faz com que as pessoas comecem a dormir. O Chuchu? É você que falou? É. Ele fala devagar. Ele fala baixo. Vontade de socar ele? Dá. Porque ele é fofo? Não. Exercício. Gravar e analisar. Gravar e analisar. Olhar no espelho. Ai, Carla, o que esse exercício resolve? Esse exercício ajuda e muito. Resolve. Se você fala rápido demais, eu falava muito rápido.
Eu acho que eu ainda falo um pouco, mas eu falava muito rápido. A ponto de, às vezes, até eu me atrapalhar com o meu raciocínio. Raciocínio é lerdo, né, gente? Aquela coisa. Aí eu falo rápido demais, não acompanha. Você tem que trabalhar. Você repete. Aí, se você faz aquele trabalho todo. Aquele outro trabalho também ajuda. O da caneta, tá? Se você não consegue diminuir a velocidade da sua fala, você repete as informações mais importantes com termos diferentes. Porque quando você fala rápido demais, às vezes quem está te ouvindo não está acompanhando também. Você vai e repete, você enfatiza o que é importante para a pessoa absorver, porque ela não absorveu quando você falou naquela sua porrada de falar rápido, a pessoa não absorveu. Então, repete. Frisa o que for importante. Se você fala devagar, eu vou passar a técnica da pausa, a gente usa essa técnica, que é a da pausa. Vou passar mais para frente. Alterne sempre o volume e a velocidade. Você cria um ritmo para a fala, você motiva os ouvintes e envolve os ouvintes. Se ficar sempre igual, vai tirar o interesse e a galera vai dormir. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai me prestar atenção. Fica coisa enfadonha, fica aquela coisa chata. Então, fala mais rápido, volta, fala mais devagar. Você pode usar tanto falar mais rápido como falar mais devagar para enfatizar. Porque se você fala devagar, usa... Eu já acabei de falar, vou tomar daqui a pouco. Usa a velocidade mais rápida para enfatizar alguma coisa. Porque eu estou falando de uma maneira mais pausada, mais devagar. Eu quero enfatizar alguma coisa? Eu dou aquela aceleradinha. A mesma coisa, ao contrário, também funciona. Se você fala muito rápido, dá aquela pausada que você chama atenção para o que você quer. O que você falou nessa pausa, o pessoal absorveu melhor. Olha ela aí. A pausa. Ela valoriza as informações, se ela for antes, durante ou depois. Ela cria expectativas para as informações que você vai falar. Então, você fez uma apresentação, falou sobre alguma coisa, fez aquela pausa, você criou expectativa. Ou você fez uma pergunta, por exemplo, você está criando expectativa, a pessoa está querendo saber o que vem depois. Você dá aquela pausa, ela assimila, e aí você dá a resposta. A pausa de fechamento é a de conclusão, de raciocínio. É o ponto final. Você foi com a entonação de terminar e não de fazer uma vírgula, que é a de continuidade. A pausa de resposta é a que eu acabei de dizer. Você faz uma pergunta. Você vai despertar o interesse do seu ouvinte. E aí o que você falar depois vai ser melhor absorvido. Durante a pausa, você deve olhar para os seus ouvintes, para todos os seus ouvintes. Aliás, não só durante a pausa. Enquanto vocês estiverem falando com as pessoas ou fazendo algum tipo de apresentação, vocês precisam falar e olhando para os ouvintes. Vocês viram como é que eu vinha andando de lá para cá? Eu vinha olhando para o copo. Tudo bem, eu estava louca pelo copo, porque eu queria água. Mas, o que acontece? Eu não criei um vínculo com vocês, porque eu não estou olhando para vocês. Então, não só durante a pausa, tá, gente? Enquanto vocês estão falando com as pessoas, mas olhem para todos, de ponta a ponta. Ai, mas eu estou no começo, ainda sou meio envergonhada, não consigo. Sabe o que eu fazia? Eu olhava para o último, lá no fundo. Funciona. Não quando está tão perto assim, como a gente está. Mas se você está num palco, ou num púlpito, num lugar mais distante um pouco, todo mundo acha que você está olhando para todo mundo. Dá só uma... Aquela planeada de olho, assim, para um lado para o outro, lá no fundo, todo mundo acha que você está olhando. Fala, Gilmar. Você olha para o computador lá embaixo, você olha para todo mundo e dá um sorriso. Você se comunicou com... Exato. Também ajuda muito. Você não está olhando para ninguém, você não está encarando ninguém, mas parece que você está olhando para todo mundo. Então, as pessoas se sentem abraçadas, elas se sentem mais envolvidas com vocês se vocês olham para todas elas. Ao retomar depois da pausa, você deve dizer as 3 primeiras palavras com mais ênfase e com mais energia. A ênfase. O sentido da mensagem é modificado conforme o destaque das palavras.
Por exemplo, você vai falar, nossa, eu fui num lugar que era grande. Vocês vão achar que é grande ou que é enorme? Ou que é grande pra caralho? Que é grande pra caralho, né? Então, se eu falar com entonação de amor. Ai, ele era tão fofo. Quase um ursinho puff. Ai, de gostoso. De malia. Pronto, já aviador demais. Aí, se você fala com raiva, você está passando o quê? A informação de maneira. Você está tentando dizer para as pessoas que aquilo era muito grande, então era grande. É desenhado na cabeça das pessoas. Na hora, é automático. Então, fala, Gilmar. Ah. Tem que entregar, você está sem microfone, manda ver, meu. É uma honra tocar com vocês. Com essa delicadeza toda. Nossa, que amor. A pessoa chega... É a mesma coisa que eu chegar aqui hoje cedo e falar, ô, muito obrigada por vocês terem vindo, tá? Uma honra falar para vocês. Uma honra. Na hora do intervalo, ninguém volta, né? Vai falar, nossa, honra na tua casa, filha. Volta para lá. Então, sempre pronunciar as palavras interpretando. Com isso, vocês vão criando um desenho na cabeça das pessoas. E vocês vão estar utilizando um instrumento muito bom para passar a mensagem de vocês. Vai auxiliar na hora de passar a mensagem. Pode pronunciar também pausadamente as sílabas. Você vai estar dando ênfase para aquela palavra importante. E destacar as palavras entre pausas também é dar ênfase. Eu nunca sei se eu seguro assim ou assim. O sotaque. Você ia falar do sotaque? Calma, tem tudo aqui. Se faltar no final, você pode... Não, tô brincando, você pode falar no meio. Vou dar uns exemplos. Boa. Eu duvido que você tenha um exemplo melhor que o meu. Vou te mostrar já. O sotaque, ele só deve ser corrigido... Hã? Também. O sotaque deve ser corrigido somente se dificultar a compreensão das palavras ou trouxer prejuízo à sua credibilidade como orador. Como é que a gente trabalha essa falta, isso que atrapalha o entendimento no sotaque? Com os mesmos exercícios da pronúncia. Pega a caneta, o dedo. Quem tem o dedo grosso põe o dedinho. Se tem todos, pega um lápis, uma caneta mesmo. Coloca aqui para falar. Ele vai ajudando no sotaque também. Não vai tirar o seu sotaque totalmente, porque aí você perde sua naturalidade, mas vai amenizar e vai ajudar no entendimento da mensagem que você está passando. Como eu disse, a mudança forçada no sotaque vai gerar o efeito de artificialidade. Exemplo melhor que esse, eu duvido. Gente, sério, esquece o chifre do cidadão, tá? A gente está falando de sotaque, tá? Tem um sino também esquece o sino. Vai, Zé do Bode. Oi, demorei, mas cheguei. Meu nome é José Paulo, mais precisamente Zé do Bode. Meu número é 44125. 44125. Zé do Bode, o voto do momento. Não vamos prometer. Temos que fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Conto com seu voto. Muito obrigado. Chifres e sinos fora? O sotaque dele não atrapalhou a compreensão da mensagem que ele passou. Inclusive, ele falou muito bem. O que a gente precisa enfatizar quando a gente está pedindo voto? Seu número. Ele deu uma pausa antes e depois do número. Ele deixou o número bem claro, ele deixou o número enfatizado. O sotaque não atrapalhou em nada. O chifre e o sino, sim? Sim, mas o sotaque não. Fala lá primeiro, eu vi o dedo primeiro. Tipo pega, do... Por exemplo, eu tenho o técnico lá, aquele Oswaldo de Oliveira, carioca. Sim. O arroz com casca. Ele falando, ele me irrita, aquele cara, com aquele sotaque. Pastel, né? Pastel. Pastel dele. Estamos comendo arroz com casca. Parece, pô, é uma coisa muito irritante você ouvir. Também. Um que é no mesmo nível, ele falou aqui, Felipe Dilon. Ai, que moleque chato. Ai. Fala. Opa.
há umas 2 semanas atrás, eu tive palestra na Google com os irmãos Hipólito. E primeiro eu vi eles no offline. Tipo, eles têm muito sotaque carregado, dá vontade de socar. Só que no que eles vão pra frente das câmeras, no que eles vão palestrar, não tem sotaque nenhum, eles ficam neutro. Tipo, que nem ator da Globo acontece muito isso. Ele se projeta pra tirar o sotaque, pra ficar neutro, só que no dia a dia ele mantém a dicção normal dele. Sim, é o trabalho dele conseguir se apresentar diminuindo o sotaque, porque ele sabe que o sotaque dele é muito carregado, que é o que ele não faz, o que o Felipe John também não fazem, porque ele sabe que o sotaque é carregado. Ah, e por que o sotaque atrapalha a compreensão? Do mesmo jeito que os tiques, ele chama a atenção para o chiado, ele chama a atenção para aquela palavra cantada, e você não presta atenção na mensagem. Quem está falando com sotaque não passa a mensagem. E quem está ouvindo só vai prestar atenção no shh, quantas vezes ele fez shh no microfone. Deixa só ela primeiro. No caso do vídeo, ele fez uma referência à música, eu fiquei com a música na cabeça e não o número que ele cantou. É um risco que ele corre. É um risco muito grave que ele corre. Porque aí é uma música que é marcante, ela é marcada e é marcante. Eu também. Você lembra da música pro resto da vida. Eu lembro do Chico. Essa coisa do sotaque, para nós, incomoda. Será que lá no Rio incomoda, como incomoda os paulistas? E ao contrário, eles também tiram sarro de como nós falamos. Sim. Mas o nosso é o correto, né? Então, mas o nosso que é o correto. É o nosso correto, óbvio. A gente não tem sotaque. Porque, na verdade, a gente tem que se Tem carioca aí? Peraí, tem carioca aí? Não. Eu gosto de todos, tá? Então, fala. Essa questão de sotaque, quando é uma candidatura nacional, como é que fica? Complica. Complica. Tem Ai, gente, como é que é o nome dele? Fugiu o nome dele. Hã? Tentar ser neutro no discurso nacional, no caso, não tiraria a naturalidade do participante em si? Sim, então. Tentar ser neutro, a pergunta dele é: tentar ser neutro não tiraria a naturalidade? O tentar ser neutro que eu quis dizer é o seguinte: a gente tentar se fazer entender, não deixar tão puxado. É tentar. Não carregar, exatamente. Não deixar aquela coisa carregada. É se fazer entender. Que eu falei até agora do Brizola, né? Que era assim um absurdo também o sotaque dele. Era muito carregado. E ele fazia campanha também pelo Brasil todo, né? Fala. Tem um exemplo. O microfone está por aí? Nacional, que é o Jornal Nacional. Isso. Eles procuram fazer com que os âncoras do jornal... Eu estou falando que eu sou jornalista também, então me interesso bastante por isso. Os âncoras do Jornal Nacional normalmente tentam manter um discurso mais neutro, porque eles falam para o Brasil inteiro. Isso. Também. Quando não é específica, né? Uma novela que se passa na Moca, vai. Que é muito... O Rameu. O Rameu, né? Mas tem isso, é um exemplo. Não, nem a Bruna Marquezine, nem a... Tem uma outra lá também. Sim, é aquilo que eu falei lá atrás. A gente precisa identificar tudo. Nenhuma dessas técnicas são regras. Você não é obrigado, não tem que ser assim. Tudo é aconselhável. Por quê? Se você chega numa região onde o seu sotaque é super bem aceito, porque o sotaque é igual, ou por algum outro tipo de motivo, não tem problema você tentar amenizar. Por quê? Porque você está sendo aceito, você é daquela região. O sotaque deles é igual ao seu. Então, assim, o que eu falei lá atrás? Adapte ao palavreado. Né? O que eu dei o exemplo do cocô do cano. Por que eu falo desse exemplo do cocô no cano, por exemplo? Porque marca. Para vocês poderem lembrar disso. E isso serve para tudo, inclusive no sotaque. Identifique os seus eleitores, identifique os seus ouvintes. Se for adaptado você falar com um sotaque X, com palavreado X, com vocabulário X, mas você tem que ter um vocabulário mais assim. Depende para quem você está falando. Tudo depende do seu público-alvo.
se você vai numa periferia, se você vai num bairro mais chique, mais rico, se vai na igreja. Eu acho que eu nem posso entrar em uma, quanto palavrão que eu falo, mas... No caso do Zé... Mas eu tenho que saber como não falar dentro da igreja os palavrões que eu falo, por exemplo. Vamos supor. No caso do Zé do Bode, fazia sentido ele até forçar mais o sotaque. Que ele foi até pouco. Exato, porque ele é muito caricato. A questão que você enfatizou é que o número dele foi bem pronunciado. Ficou compreensível. Mas ele poderia ter carregado até um pouco mais no sotaque pra ficar um personagem, pra ficar estigmatizado. E outra, a eleição dele era deputado. Então faz sentido ele ter uma persona localizada dessa forma. Sim. Já algo nacional não faz sentido. Exatamente. Ele poderia ter carregado mais um sotaque, não precisava ser tão suave o sotaque dele, porque é mais regionalizado. Ele está falando com o povo dele, com as pessoas da localidade dele, que tem o mesmo sotaque dele. Então, a aceitação dele é muito melhor. Oxe, já foi para aí? Ah, tá. O microfone. Oi? O Tiririca o quê? Ah, Tiririca! Não, o Tiririca não fez palhaçada, não, tá? Eu vou defender aqui, porque a gente, né? Então, a gente precisa defender o trabalho que a gente faz. Não tem palhaçada, não. Não, você tem razão. É um candidato caricato, é um candidato que foi estabelecido que a campanha dele iria ser trabalhada com ele caracterizado como palhaço. Por quê? Porque é assim que ele foi conhecido. Ele já era uma pessoa pública, ele já era um palhaço. Não foi o primeiro palhaço a se eleger, já vou avisando. Quer dizer, palhaço de profissão, quero dizer, tá, gente? Palhaço tem mais. Exato. Porque, por exemplo, no caso dele, todo mundo perguntava durante a campanha, você vai trabalhar que nem palhaço? A gente andava na rua, o pessoal chegava e falava assim, você vai trabalhar que nem palhaço? Olhava pra cara do povo e falava, o palhaço na sua cara, né? Não podia responder. Mas falava, não vai, ele vai trabalhar de terno, gravata, é uma coisa séria. Então por que ele tá assim? Perguntavam na rua. Então por que ele tá vestido desse jeito? Se ele tivesse sem o chapéu e a peruca, você ia reconhecer ele? Não. Eu ia passar aqui com o Everardo, você ia saber quem é? Não. Então, o que acontece? Ele era conhecido como o palhaço Tiririca e não como Francisco Everardo. É assim que as pessoas aprenderam a amar ele. Foi voto de protesto. Gente, é uma discussão isso, toda aula que eu dou. Não foi voto de protesto. As pessoas... Foi uma parte. As pessoas realmente amavam muito ele. Quem votou nele ama muito ele. Tanto que ele está aí, continua lá com os requisitos ainda, os rescaldos. Tem alguém aqui que também pode me ajudar a falar sobre isso? Que a gente já eu não sei se vocês sabem, o Tiririca está com vocês ainda? Continua? Mas a primeira campanha dele, na primeira campanha que foi feita do Tiririca pelo Carlos Maianelli, que é o pai da Carla, né, a equipe lá. Na verdade, eu acho que analisar a guerra depois que ela acaba é fácil, né? Mas, na minha visão, o que vocês fizeram foi genial nesse processo de construção, porque o erro que eu vejo de personalidades que tentam entrar na política é o cara que era jogador de futebol agora querer ser uma outra coisa. Né? Eu sou o Marcelinho Carioca, agora não. Agora eu quero ser deputado, quero ser senador... E você trazer aqueles atributos funcionais que aquele cargo exige e aquela pessoa não tem aquilo, né? Acaba desfocando do perfil, né? Desfoca do perfil também porque não passou por um processo de construção. Porque o cara pode deixar de ser um jogador de futebol e com o tempo ele, sei lá, faz um trabalho diferenciado, enfim, e consegue trazer aqueles atributos que aquele cargo exige. E quando vocês decidem por essa estratégia de manter esse personagem, eu achei genial, tanto que, olha, a quantidade de votos que não teve, né? Se foi voto de protesto ou não, não importa, é que a estratégia estava acertada. Provavelmente, se vocês tentassem construir um Tiririca diferente daquilo, não ia rolar com toda certeza. Não ia rolar. E assim, teve voto de protesto? Lógico que teve. Até o Bolsonaro teve, por que ele não ia ter? Até o Lula teve, por que ele não ia ter? Até a Dilma teve. Sempre tem voto de protesto.
Ah, ele teve mais. Tá bom, ele teve, concordo. Mas, gente, a galera ama aquele cara, viu? Você passava na rua, o pessoal queria pegar na mão, arrancar a peruca. Ai, dá essa peruca pra mim. Falei, não, eu tenho outra ali, eu pego. Não, eu quero a dele, tem o suor dele, tem o cheiro, catinga. Passava a mão na bunda. Passava mesmo, não tô zoando, não é pra fazer palhaçada, não. Passava a mão na bunda. Queria agarrar. A segunda e a terceira campanha foi repetição do Foi rescaldo, né? Foi, o que vocês construíram lá atrás repetiu. Foi o rescaldo, Show. porque tanto que ele nem foi pra rua. Tanto que ele não fez campanha de rua. Então, gente, é isso. Vamos pro microfone? Ele não morde. Tem gente que tem problema de falar em público. Ai, não, eu falo de boa, mas sem microfone. Por quê? Porque aí eu fico com medo. Porque aí eu não sei o que eu faço. E aquele pessoal que pega o microfone e fica com... Vocês já viram? Tem gente que pega o fio e fica, já, né? Vocês já viram? Aí fala, tá. Aí, não, mas eu prefiro então esse microfone aqui, porque aquele outro que você põe aqui, eu não sei, você perde o apoio. Então, prefere esse daqui. Por quê? Tem gente que usa caneta, anel, cabelo, como rota de fuga para o nervosismo. E aí acaba, às vezes, usando o microfone como a rota de fuga para o nervosismo, porque aí se apoia aqui. Às vezes, quando a gente tem púlpito, o pessoal trava o braço ali, dali ele não mexe, não fica ali numa isometria. O microfone é a mesma coisa. A gente usa como... microfone, essa porrinha aqui, ó. A gente usa como muleta para o nosso nervosismo, para a nossa apreensão. Então, é o seguinte, o microfone tem que entender o quê? Que ele não é essa muleta. Ele só está lá para te ajudar a passar a mensagem, ampliar a sua voz, fazer com que você seja melhor entendido. Qual é a maneira correta de usar o microfone? Abaixo da altura da boca. Por quê? Porque se você coloca bem na frente da sua boca, ou você vai ficar fazendo no microfone. E o mais importante, lembra que eu falei do semblante? Atrapalha na sua visualização, na sua transmissão da mensagem. Fala. Você põe aqui. Ah, você estava lembrando como você coloca? Então, se a gente coloca aqui, a gente tira essa oportunidade de utilizar mais uma ferramenta de transmissão de mensagem, que é o nosso semblante, a nossa comunicação visual. Então, é na direção do queixo, sempre falar olhando sobre ele. Segure como um cone de sorvete, com delicadeza. Ele não vai fugir da sua mão. E se você apertar demais, vai começar a suar. Quando a gente fica nervoso, a gente aperta ele aqui, começa a suar, dá aquele negócio, dá mais nervoso, dá câimbra, dá dor no braço. Então, relaxa, segura... Hã? Dá choque também, dá choque. Segura como um cone de sorvete. Por que eu falo cone de sorvete? Porque se a gente aperta demais o cone de sorvete, ele quebra. É a mesma coisa no microfone. Se você segura forte demais, quebra seus dedos. Fala. E ele tem que mover junto com a cabeça. Ah, por favor. Olha lá. Não mexer nem o microfone, manter a distância ideal. E nem a cabeça e esquecer o microfone. Porque eu posso estar falando com vocês aqui, aí eu viro assim de lado. Ei, Gilmar, então. É justamente o que ela falou. Você mexe a cabeça e esquece de mexer o microfone, porque você está tão tenso, está tão nervoso. Então, além de todo aquele trabalho que a gente fez desde o começo da aula, respiração, relaxamento, aqui, ó, isso é um relaxamento também. Tá? E não oscilar. Não é um benzedor. Tem gente que se empolga e começa, por quê? Ah, a voz fica e o microfone vai. Pastor faz isso demais. Porque Jesus... Então, Jesus... Em audiência pública, a gente vê muito isso. Né? De começar a falar e esquecer o microfone aqui embaixo. Então, isso é uma coisa... Esquece da existência dele, né? Aí, às vezes, a gente está falando... Mas a aula é sobre o microfone. Então, o microfone tem que ficar onde no lugar dele? Carlos, fala. Trazendo para um exemplo da vida real, uma coisa que me dá muita aflição é a gente tirar selfie com o celular na cara. Não aparece o rosto da pessoa porque o celular está na cara. E quando vai fazer vídeo? O que ele falou foi de tirar selfie com o celular muito próximo na cara. E quando vai fazer vídeo com o celular muito próximo? Se você está fazendo um vídeo, por exemplo, Gilmar, estava fazendo os vídeos no Instagram dele para fazer a divulgação do ciclo de palestras. Aí ele coloca o celular muito próximo.
ele está perdendo um espaço que ele pode usar tão grande para gesticular. No dia 5, vocês vão estar lá. Ele não enfiou 5 na cara de ninguém na tela. Ele está aqui, ó. É um espaço, O espaço de banner. Um espaço de banner. Isso é muito importante, saber utilizar. Eu já girei isso aqui 200 vezes, né? Cenário. O vocabulário. Quanto mais amplo e abrangente, mais pronta, desenvolta e segura será a sua comunicação. Ah, eu tenho obrigação de ler o dicionário? Não, né? Não tem obrigação de ler dicionário. A leitura vai te dar um dicionário, exatamente. A leitura, ler. Leiam livros. Vai ajudar a você aprender a conhecer melhor as palavras. Saber como escreve. Ai, mas não sei como é que pronuncia. Tem lá na frente, quando eu vou falar das imagens, que eu falei do pai, da mãe, lembra, né? Lembra? Que eu falei da mãe, da Dilma? Então, lá na frente eu vou explicar das imagens. Aí eu coloquei lá o nome do autor do livro. Eu não sei pronunciar aquela porra, não. Starchenberger, Roger Gerard Starchenberger. Eu não sei mesmo. Aí eu jogo no Google lá, a tiazinha fala Starchenberger. Aí, aprendi a falar. Tem dúvida como pronuncia a palavra? Leu num livro, não sabe como falar? Joga lá no Google, a tiazinha fala. É a mesma do Waze. Ela é legal, ela fala meio estranho, mas ela fala legal. Às vezes ela dá umas pisadas na bola. Então, é o seguinte, precisa falar com alguma coisa mais técnica, uns ouvintes mais técnicos, alguma coisa mais técnica, um assunto mais técnico. É da sua área? Ok. Não é da sua área? Vai ler um livro da área, vai dar uma pesquisada. Procura um artigo. Ah, um livro, Carla. Não tem tempo para isso. Artigo na internet. Pergunta para os universitários, para sua rede, para a família. Às vezes tem um parente que sabe explicar. Também. Tabufe, um vídeo. Exatamente. Obrigada. Eu acho que os audiobooks também, vídeos, auxiliam muito. Você se adapta você se familiariza com aquele tipo de comunicação que você não está acostumado, né? Aqueles verbos e tudo mais. Sabe uma coisa que acontece muito com a gente também? Às vezes foge palavras, né? Ai, fugiu uma palavra assim. O audiobook, ele ajuda muito no quê? Ah, minha vida é corrida, não dá tempo de ler nada, Carla. Você tá mandando ler livro. Tá mandando ler artigo. Tenha paciência. Transitou. Coloca no carro. Ah, mas eu quero ouvir música. Ah, então vai a merda. Então é o seguinte, coloca no carro para ouvir. Eu tô dando todas as soluções. Você tá aí querendo, né? Sim, não. Não tá disposto, problema seu. Tem carro, você põe no celular, você coloca no ouvido, no metrô, no ônibus. Então você consegue arrumar um tempinho para ir ouvindo. O que acontece? Você vai enriquecendo o seu vocabulário. Você vai fazendo com que você se lembre melhor das palavras. Você vai trabalhando a sua memória em relação a isso tudo. Lembra do que eu falei do cocô no cano? Olha lá, ó. Adequar o vocabulário à capacidade de compreensão do seu público. Saber com quem vocês estão falando. Se vocês estão indo num bairro de periferia que você precisa falar, eu vou colocar os canos tudo aqui para passar o cocô no cano, ou se você está indo num bairro para falar, olha, aqui eu vou realizar uma obra de reconstrução do saneamento básico. Você falou a mesma coisa? Falou. Mas para públicos diferentes. Eu falei a mesma coisa. Cocô no cano e saneamento básico é a mesma coisa, mas é para públicos, para públicos diferentes. Então, adapte o seu vocabulário para os seus ouvintes, para os seus eleitores. Em cumprimento à determinação do Departamento da Ação Antissocial do Ministério da Desintegração Nacional, passamos a transmitir o horário eleitoral do CQC, custe o que custar. Pode ir já? Não, se eu for eleito, mano, vou se candidatar, né? Motoban na parada e tal. É o seguinte, mano, esses prédios todos reflexivos de espelho, né? Nós demora 10 minutos pra chegar lá, maluco. Meia hora pra chegar no oitavo andar. Que é isso, doido? Ainda nós pegamos aquela fila pra chegar na recepcionista, pra chegar pra mim e falar, ó, já preencheu o cadastro? Que cadastro, maluco? 2 folhas de sufixo é mais difícil do que o supletivo, aquela mano. Aí depois ainda vamos tirar fotinho.
Tirar fotinho o quê? Não ficou boa, vamos tirar mais uma? Não fica, porra! Se eu ficasse bem na foto, eu ia mudar de emprego, mano. Mas aqui é o seguinte, então. Eu vou lançar o boy interno, que nós não precisamos subir até o oitavo andar, não, mano, né? Drive-thru, maluco. Passa lá, entrega a parada, já era. A gente já sai fora, mano, né? Economiza tempo, doidão. Eu vou entregar uma parada que eu não sei o que é, de um maluco que eu nunca vi, pra um maluco que eu nem quero saber. Então é isso, mano. Nós vamos poupar tempo que é nóis. É isso, mano. Valeu, sai fora aqui. É nóis na fita, mano. É nóis, mano. O que aconteceu aí? Ele usou o vocabulário voltado para os eleitores dele. Ele está pedindo voto de quem? Dos motoboys. Ele está falando com a categoria dele, com o vocabulário utilizado por eles e com propostas voltadas para eles. A bandeira dele, a roupa, ele é todo caracterizado. Não que eu te disse que estava falando com os palhaços, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas ele não estava de terno e gravata. Exato. Ele estava caracterizado como o motoboy que ele é, falando para o público dele. Então, né, eu falei das propostas. Tem as propostas que são voltadas para os motoboys. E o mais importante ali, que é do que a gente está tratando, que é o vocabulário. Ele utilizou as palavras e a maneira de falar voltada para os motoboys. E cuidado também com as linguagens específicas, intelectualês, juridiquês. Às vezes a gente tem mania, né, de soltar, né? Quem é mais advogado aqui? Nossa, tudo isso, que triste. Desculpa. Não espalha, gente. A gente está em 4 aqui. Somos 1, 2, 3, 5. Estou perdendo a conta. Estou fazendo contar. Ainda bem que eu fiz direito, né? Não sabe nem contar. A gente, às vezes, solta, né, alguma palavrinha, alguma coisinha. Médico usa muito. Vamos dar o exemplo do médico mais famoso do Brasil, mais querido, só que não. Miasmas pútridos emanam do Congresso em Brasília, contaminando o ar da metrópole. Mas o meu nome não exala odor mefítico, porque não chafurda no pântano da ignomínia. Meu nome nunca esteve ligado à imundície. Por isso não aparece em lista alguma de deputados suspeitos de assaltarem o povo. Pela doença que tive, perdi minha barba. Sou deputado federal. Com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. 56. Alguém sabe o que é miasmas pútridos? Se alguém souber, me conta aqui. Gente, eu dou essa aula há 12 anos. Eu não sei o que é essa porra. Eu não sei. E não fui fazer as contas igual o Gilmar fez. Nunca joguei no Google também. O que acontece? Deputado, tá. Ele fazia campanha pelo Brasil todo, certo? Ele não estava falando para a classe médica, né? Então, ele estava usando uma linguagem totalmente errada. Ele estava focado na classe médica com essa linguagem. Então, ele não se fez entender. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Peraí. Vamos só terminar o vocabulário e a gente vai para o intervalo. Fala. Eu perdi o bagulho. Ele falava mais justamente para chamar a atenção, para ser algo diferente, do que para ser entendido. Sim, porque ele também era super caricato. Ele falava para chamar a atenção justamente por ele também ser super caricato. Tanto que ali ele até fala, né, da barba, porque a barba era uma característica muito forte dele. E ele falou daquela maneira e tudo. Eu uso esse exemplo justamente para mostrar que existem palavras. Meu nome é Enéas. Exatamente, porque o que ficou muito dele é o meu nome é Enéas, né? E assim, é aquela história, a gente sabe pela maneira, né? 2 números, pelo menos, que eu nunca esqueci, é o do Enéas e do Afife. Quem não lembra do Afife? Quem tem idade para cima lembra. Os 2 patinhos na lagoa. E tem até a musiquinha. Vocês não querem que eu cante, né? Então. Sim! 2 patinhos na lagoa, vote Afife 22. Não era assim? Então, bonitinho, né? É fofo. Então, assim, são coisas que a gente acaba lembrando. Sim, ele chamou a atenção pelo vocabulário. Chamou. Mas eu dei esse exemplo dele justamente para mostrar que é algo que não nos fez entender. Fala.
E o Enéas tinha uma questão do ritmo, né? Ele podia ler um manual de videocassete que a gente reconheceria o ritmo e a voz dele. Sim. Então, ele poderia falar qualquer coisa que era o ritmo e a alternância de voz que era a marca registrada dele. Exatamente. Ele tinha todas essas características. Isso. A velocidade da fala dele era adaptada ao tempo de TV que ele tinha. Porque como ele tinha, né, aquela pouca expressividade muito antes, o tempo dele de TV era muito pequeno. Exatamente. É verdade. Hã? Exatamente. O homem era muito inteligente, né? Que ele era demais. E aí, tanto que a Vanir tentou usar na onda dele o meu nome é Avanir, e ela falava com a mesma agressividade dele. No caso dela, ficou parecendo uma louca. Mas tudo bem. Lembra que eu falei do tique acho que umas 3, 4 vezes já hoje, né? Os tiques fazem com que você chame a atenção para eles. Já até falei do exemplo para vocês, e realmente é verdade, não é um exemplo que eu criei da minha cabeça, não. Eu não prestava atenção na aula daquele professor do colegial que falava né. Cara, era um né que dava vontade de socar a cara dele na lousa. Que nervoso que dava aquilo. E eu não conseguia entender a matéria, não conseguia prestar atenção na matéria. Por quê? Porque era muito né, chamava a atenção pro né. Ele não conseguia passar a matéria. Então, a gente tem o né, o tal, o é, o viu, entendeu? Entendeu? Nossa, gente, entendeu. Vocês leram ali, né? Tá. Você entendeu? Se você ficar perguntando, se eu ficar perguntando entendeu para vocês, daqui 5 minutos vocês vêm me socar. Você tá me chamando de burra? Não parece que a pessoa tá te chamando de burra? Se você ficar perguntando 1 milhão de vezes entendeu para ela? Se você ficar falando tá certo? Tá certo? No final de cada expressão, ou de cada coisa importante que você fala, você vai lá e tá certo? Tá certo? Ok? Então, então, esse é o problema. Tanto tá ali, ó, autoritarismo. Essa aula eu dou há 12 anos, não está autoritarismo ali por causa do nosso presidente, tá? Já vou avisando, por causa do ok, porque ele é militar. Mas ele é por ser militar, ele tem alguns tiques, por exemplo, o ok, que ela deu o exemplo aqui dele, que é autoritarismo. Só que é dele, é difícil de tirar isso. Precisaria ser trabalhado? Sim, precisa. Porque, gente, mas não vai dar para tirar porque está enraizado, porque ele é militar. Mentira, dá sim. Dá sim. Porque a gente fez a campanha do presidente de Angola. Eu fui lá, falei, você precisa amenizar os seus gestos, amenizar seu tom de voz. Eu sou militar, eu sou assim. Eu falei, o cacete. Eu falei, você baixa a tua bola. A população quer... O que está na pesquisa? O que a população está querendo? Mudança. Eles estão aí com outro presidente há 40 anos sendo desse jeito. A população quer alguém mais brando. Não é para você deixar de ter essas características porque você é um militar. E eles sabem que eles estão contratando um militar. Mas dá uma segurada. Tá segurada, querido. E foi assim o dia inteiro de treinamento. No dia seguinte estava uma moça. Ai, fiquei tão feliz. Até dar parabéns para ele. É sério. Tem como trabalhar? Sim, tem como trabalhar. Mas, principalmente, vocês, candidatos, têm que estar dispostos a aceitar o que os outros estão enxergando. Olha lá o ok. Olha, veja bem, correto, é o seguinte, são inúteis. O ok ali, esse tipo de ok, né? Ó, vamos fazer o seguinte, porque o pessoal já está ali na porta assim, ó. Queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu sou ali da Lapa, né? E a Lapa é uma região muito importante politicamente, vai todo mundo lá, todos os candidatos. E é uma população ativa. Então, os conselhos participativos, CADES, saúde, é um pessoal que vai e enche o saco do subprefeito, não sei o quê, né? E aí tem uma instituição que está visitando os territórios, o Tribunal de Contas do município, fazendo umas palestras na cidade para mostrar, se aproximar mais do público, né? Beleza. Só que aí tem uma das funcionárias que começou a palestra, ela não é paulista
paulista, nem paulista não, mas isso eu estou falando isso não de birra, mas porque ela tem um sotaque acentuado de fora e nós somos bairristas, né? A gente já fez essa brincadeira, né? E ela falou... A gente também não tem sotaque. E ela falou, não só o sotaque chamou a atenção, mas ela falou num tom baixinho, pedagógico, como se ela estivesse falando com crianças e com pessoas muito simples e altamente, eu vou falar a palavra certa, tá? Analfabeto políticos e analfabeto funcionais. E a Lapa não é nada disso. Meu Deus do céu. O evento foi muito bom, porque aí depois as outras pessoas que apresentaram as outras partes do tribunal supriram a merda dela. Mas na hora que eles foram embora, a conversa da Lapa, a gente falou assim, quem que ela pensa que ela é para vir falar com a gente, que briga com um monte de coisas, entendeu? Então, só se falava entre nós, assim, no meio da reunião, entre o WhatsApp e o WhatsApp. Então, é muito importante tudo isso que você foi falando, de entender o território, porque até agora a gente está falando, desse evento. E o tom de voz, e esse entendeu... Eu não anotei aqui o que foi que ela falava, mas ela falava tinha alguma coisa que ela estava falando de uma forma tão... E não era arrogante. Ela estava tentando ser simpática, mas é que ela não conhecia o território. Isso condescendente. Pois é, a gente está aqui falando... A gente já vai para o intervalo, tá? Eu já avisei para eles que vocês estão brigando comigo. A gente está aqui falando, né, de a gente precisa conhecer nosso território para ganhar o voto, para não ser rejeitado pelo eleitor, etc. e tal, porque a gente está voltado num ciclo de palestras de marketing político. Mas é exatamente isso que ela falou. Tá? A pessoa foi lá dar uma palestra XYZ num assunto não tem nada a ver com a gente aqui. Só que ela falou de uma maneira, se portou de uma maneira arrogante, como se ela fosse... E ela estava numa religião que é elitizada. Não é uma religião... Uma região... Religião, cacete. Uma região de pessoas que não tenham tanto entendimento sobre as coisas. Então, ela nem pesquisou, ela não sabia nem onde ela estava indo. Ela veio de outra cidade. Sim, somos bairristas. Ela veio de outra cidade para vir falar na nossa cidade, que é a maior do Brasil, e veio ainda querendo se achar. Entendeu? É essa a imagem que ela passou pra gente. Tipo, porque é exatamente isso que eu falei agora. Eu falei, ela vem de outra cidade pra nossa cidade, para o que a gente já sabe, ainda se achando, chamando a gente de burro. Então, foi essa a imagem que ela acabou passando. Isso. Vamos pro intervalo? Respirar, tirar a bunda da cadeira que tá quadrada, uma hora dessa.